Vamos lá então, né? Vamos reagir a essa rápida entrevista do Ferreirinha. Falou por menos de 10 minutos, ele falou. E tem algumas respostas interessantes, eu já dei uma olhada por cima, assim. E vamos ver o que a gente consegue extrair de Ferreira na coletiva de hoje, mais cedo, né? Hoje, dia 11/7, ele falou mais cedo aos repórteres. Vamos lá. A primeira pergunta eu vou fazer. Eu mesmo vou fazer. Ferreira, como é a tua relação, como se dá essa relação Ferreira e o departamento médico do Grêmio? A gente sabe que teve algumas rusgas aí, algumas questões. Então me diz, Ferreira, como é essa tua relação com o departamento médico do Grêmio? Qual é o teu nome, desculpa? Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Respondendo a tua pergunta, a relação com todo o departamento do Grêmio é muito boa. Sempre teve uma relação de conversa. Tentei explicar para eles a minha situação também, que eu tenho um staff, que eu tenho um médico, que eu tenho 3 fisioterapeutas por fora. E a gente sempre procurou conversar e alinhar para que ficasse bem para mim e, acima de tudo, para o clube também. Ô Ferreira, mas foram 7 meses aí que você teve muita dificuldade para jogar, né? Entre idas e vindas, você fez recém seu primeiro gol nessa temporada. Assim, só um comentário aqui preliminar, né? Nada contra o Ferreira ter o staff dele, ter enfim, não, é bem comum, na verdade, né? Até lá na Europa, às vezes os jogadores se preparam com fisioterapeutas ou médicos, até, enfim, todas as áreas da saúde ali, geralmente os jogadores têm alguém que faz um acompanhamento particular. Não é nenhuma novidade. Mas eu, sinceramente, acho isso muito bizarro, né? Tem umas coisas no futebol, tipo aquelas toquinhas de natação, sabe? Pra mim isso é tipo uma versão da toquinha de natação. Quando o cara corta aqui o supercílio, tem algum corte na cabeça, aí o cara volta pro campo com uma toquinha de natação, né? Deixa eu botar mais perto aqui. Eu sempre acho que o futebol é um esporte multimilionário, bilionário, trilhardário, sei lá, né? Um futebol desse nível, Grêmio ou até Europa e tal. A gente está falando de milhões, bilhões que são movimentados todo mês e tal. Aí tem uns amadorismo no meio, assim, né, cara? Tipo a toquinha de natação, cara, não tem um negócio específico pra estancar ali, é um acidente tão comum, né, que rola. E eu acho que isso se enquadra também, sabe? Não tô falando do Ferreira especificamente, como eu disse, ele não tá fazendo nada diferente que muita gente já faz. Mas, cara, é muito louco, né? Tu tem um bem na tua mão, assim, o Ferreira, no caso, é um cara que vale milhões de reais, é um cara que o Grêmio investe há muitos anos aí na preparação dele e tudo mais. E aí o cara se machuca e a impressão que dá é que o Grêmio oferece um tratamento basicão, né? E para ter um tratamento top, ele precisa recorrer ao staff dele próprio, assim, né? Então é muito bizarro como é que o Grêmio não oferece para ele um tratamento top, sabe? E aí, é claro, eu não sou médico para dizer, daqui a pouco pode ser que alguém lá do Grêmio diga, não, mas o nosso já é top. Os jogadores fazem isso porque eles são leigos, eles se sentem mais seguros, mas na verdade não altera nada. Não sei, aí teria que ter um médico aqui para responder, né? Mas eu, vendo de longe, assim, e de forma leiga, acho um tanto bizarro isso que acontece não só com o Ferreira, né? Com vários jogadores. O que você avalia esse problema? O Grêmio soltando notas, você tendo essa oportunidade de voltar a jogar agora. Você acha que está num ambiente mais tranquilo a partir de agora? Teve uma picuinha ali, uma coisa boba, mas foi resolvido e não é de agora, eu sempre tive um relacionamento bom com todos no clube, inclusive o departamento médico. A gente sabe que teve ali um momento de turbulência um pouco, né? De nota, um lançava nota aqui, outro ali. Mas como eu tô, né, com o coração mais leve aqui, eu vou focar do lado bom da coisa, porque eu não vou ficar rememorando aí como é que foi a picuinha, né? Enfim, passou, já é passado. Mas o lado positivo dessa resposta dele, até talvez de todas aí que o Ferreira tá dando aos repórteres, mostra uma coisa que eu já tinha falado, eu acho, em vídeos anteriores, em episódios anteriores até mesmo. Mostra como o Ferreira é esperto, né? Ele é um cara ligado, ele é um cara que consegue ser articulado numa entrevista, um cara que consegue concatenar boas ideias, um cara que consegue sair pela tangente até mesmo de algumas perguntinhas mais carca de banana, como diria o Luxemburgo, né? Às vezes a gente tem vice-presidente de futebol que não consegue, que entra na lama e chafurda na lama, né? Então, isso às vezes a gente vê refletido em campo, né? Um jogador muito, muito inteligente que em campo às vezes ele também pode tomar as decisões mais acertadas ou se posicionar melhor ou
Enfim, às vezes entender um contexto do jogo que exige mais competitividade, outro contexto exige outra coisa. E ainda é um guri novo, né? Não é gurizinho, né? Já tem uma maturidade aí por trás, mas ainda é novo de certa forma. E aos poucos ele, com essa cabeça aí, se for boa, se for focada no que interessa, acho que ele pode ser um cara bem interessante. Ferreira, depois da partida contra o Operário e a partida contra o Vasco, foi falado que o Grêmio havia entendido como jogar a Série B. E sexta-feira o Grêmio teve, na opinião de muitos, o melhor desempenho na competição. Ao que tu atribui isso, esse bom desempenho, e tu acha que agora de fato o Grêmio entendeu como é jogar a segunda divisão? Com certeza. Como eu disse na entrevista depois. Só um parênteses, né? Uma coisa que eu acho muito errada de alguns jornalistas, alguns repórteres, assim, é fazer duas perguntas, cara. Eu sou publicitário, trabalho com comunicação há muito tempo, assim, e eu vejo que isso não dá certo em e-mails, assim, ó. Eu falo às vezes pro cliente ou para alguém assim, eu tenho duas questões. A primeira, qual o prazo de não sei o que? A segunda, qual não sei o que? Cara, é impressionante o número de vezes que a pessoa só responde a última pergunta. É impressionante. Às vezes estou falando de e-mail, de WhatsApp, tá? Imagina aqui no calor de uma entrevista e às vezes tem repórter que faz 5 voltas e pergunta 7 coisas dentro de uma pergunta e não sei o que. É óbvio que o cara pegou um fragmento de uma palavra que tu disse ou de outra ali e vai responder o que veio à cabeça ali na hora, né? Então, isso geralmente não dá certo e eu acho que se o cara quiser dar a tenteada de arrancar 2 perguntas, pelo menos que ele deixa a principal, a melhor, para o fim, né? Porque é uma grande possibilidade de que o cara só responda a segunda. Mas, se essa segunda for mais encebada, mais espinhosa, e o jogador for mais encebado, mais esperto, né, daqui a pouco ele até tu até dá uma margem para ele fugir dessa tua pergunta principal, focando na outra, né? Também eu acho estranho isso. Eu não me lembro agora, mas eu acho que o Ferreira não vai responder aqui, por exemplo, ao que ele atribui essa melhora do Grêmio. Acho que ele só vai responder a segunda pergunta, que era o que mesmo? Deixa eu voltar aqui, vamos ver. Na competição. Ao que tu atribui isso, esse bom desempenho, e tu acha que agora de fato o Grêmio entendeu como é jogar a segunda divisão? Com certeza. Como eu disse na entrevista depois do jogo, eu tinha dito no vestiário que a gente tinha que parar de olhar o quinto colocado. Acho que ele só está respondendo aí que o Grêmio entendeu, né? Talvez. Sexto colocado e focar no terceiro, no segundo e no primeiro. E eu acho que esse desempenho que a equipe vem tendo é a sequência de trabalho do professor. Na verdade ele não respondeu nenhuma, né? Mas interessante a resposta dele, né? Ele está dizendo aí que isso talvez reflita num ambiente de vestiário já mais leve, mais confiante, principalmente. Confiança, essa é a palavra, né? O Ferreira dizendo aí que teve essa conversa no vestiário de ele propor, né, sugerir ao grupo, chega de a gente focar no quinto, no sexto, vamos começar a olhar para o primeiro, para o segundo. E beleza, é justo que se faça isso, né? Porque daí tu entra com outro tamanho nos jogos e de repente é aquela coisa, né? Se tu fracassar tentando ser o primeiro, talvez tu fique em segundo ou terceiro, né? Agora, se tu fracassar tentando ser o quarto, talvez tu fique em quinto ou sexto e aí o bicho pega. Ferreira, aqui, você falou há pouco sobre a sua relação com o departamento médico, sobre os problemas que você teve recentemente. Você passou por dores musculares desde o início do ano, depois com a cirurgia da hérnia. Como é que você está agora? Está 100%? Tem sentido dor quando joga, quando treina? Não tô 100% ainda, digamos que estou uns 90%. Questão da dor é normal, porque foi feita uma cirurgia, um lugar delicado. Mas com o tempo essa dor vai sumindo e aos poucos eu vou estando 100% sim. Essa resposta ela é muito óbvia, muito natural, mas ao mesmo tempo me preocupou um pouco. Tipo assim, eu achei que ele estava 100%. Eu achei que ele estava. E é natural que não esteja, né? Ele falou 90%, ainda sente uma dor, eu achei que ele não estava mais sentindo. E eu espero que ele esteja certo, né? De tipo, é uma dor normal, porque eu fiz uma cirurgia, com o tempo ela vai saindo. Eu espero que seja isso, porque vai que de novo não passe mais uma novela, né? Poxa, o Ferreira é um cara importante aí pra gente. Então eu espero que ele esteja certo. E talvez até esse 90% que ele fala seja até, não no sentido de não estar curado, né? Acho que ele está 100% curado. É uma questão mesmo de algumas dores passar e talvez de ritmo, né? Ele está sem ritmo. E isso realmente não deixa ele
não o torna um jogador 100%, né? Mas enfim, se for só isso, tá ótimo. Aí com o tempo, aí, mais uns 3, 4 jogos já é outro jogador. Ferreira, eu queria que falasse um pouquinho sobre a tua performance, porque tu volta de lesão e já volta jogando muito bem. Claro que o Grêmio precisava também de ti como uma liderança técnica em campo, mas se notava que tu estava jogando descontado nas partidas, que tu vinha jogando teoricamente machucado. Chegou a acontecer, tu chegou a jogar descontado, digamos assim, por isso tu não estava conseguindo entregar tudo que tu consegue? Com certeza, eu machuquei, o jogo da minha lesão foi se eu não me engano, 11 de fevereiro contra o Juventude pelo Gauchão. Fiquei tratando, voltei com dor, se não me engano, voltei contra o Inter, joguei com dor, depois joguei contra o Ipiranga com dor, joguei contra a Ponte Preta na estreia com dor, e joguei contra a Chapecoense com muita dor. E aí não deu pra continuar, e aí foi onde eu comecei a tratar, descobri a hérnia, fiz toda a cirurgia. Agora eu sinto um pouco ainda assim, mas como eu disse, aos poucos essa dor vai sumindo. Cara, isso aqui é muito bizarro, né? Eu também não vou conseguir ter uma opinião tão profunda, porque eu não sou médico, mas mesmo sendo leigo, a gente olha pra isso e é um pouco bizarro, né? O Grêmio demorou pra entender o que ele tinha. E aqui ele fala, desde não sei quando eu tô com dor, aí depois tive mais dor, aí depois joguei contra o Inter com dor, aí depois joguei contra não sei quem com muita dor, até que chegou um ponto que eu não consegui mais jogar, né? E tipo, cara, eu acho que na metade desse caminho, assim, já seria razoável alguém tentar entender, não, só um pouquinho, Ferreira, mas por que tanta dor? O que tá acontecendo, sabe? Não sei, não sou médico, de repente é totalmente justificado isso que aconteceu, foi um azar, foi uma coisa muito rara que ele teve, muito improvável, não sei, cara, mas olhando de fora, assim, é assustador, sabe? O cara foi jogando com dor, a dor aumentando até não conseguir mais. E eu lembro que logo que ele parou, não se sabia ainda o que ele tinha. Falava uma coisa, depois outra, depois surgiu todo aquele papinho lá com o staff dele e tal. Enfim, muito estranho. Ferreira, eu gostaria que tu contasse um pouco o aspecto emocional, como foi pra ti passar por esse tempo de recuperação. E a tua relação também com o Roger, como ele também te ajudou para esse teu retorno e, enfim, como fica agora a tua importância pro time ao longo da temporada. Foi um momento difícil, é difícil para todo jogador se lesionar, se machucar. Eu acho que o professor Roger foi muito importante para mim, que ele foi jogador, ele sempre me explicou que ele também passou por lesões, também passou por momentos como esse. Ele sempre procurou conversar comigo, também me ouvir e entender meu lado. Então eu acho que, tanto é que depois do gol ali eu dou um abraço nele, ele foi muito importante para mim nesse período. Ferreira, eu queria que... Isso aqui é interessante, né? Ele fala da importância do Roger nesse momento, da conversa do Roger sobre a lesão e tal. Ele já tinha falado no início da entrevista alguma coisa que o time estava se acertando e ele chega a mencionar rapidamente, tipo, eu acho que é uma continuidade aí do trabalho do Roger, ele fala, né? E realmente, quando ele faz o gol, ele vai lá e abraça o Roger. A gente já tinha visto, não sei se foi o Jeromel, ou acho que foi uma coletiva do Jeromel também. Em outros momentos também chamou atenção outros atletas também mostrando a boa relação com o Roger, a confiança no Roger, né? Então, é uma coisa que às vezes fica a dúvida, né? Se aquele famoso, meu Deus, jogou muito mal tal jogo, será que querem derrubar o técnico, né? Às vezes a gente vê isso, mas no caso do Grêmio, os jogos que eles foram muito mal, de fato, aparentemente isso não era, né? Isso não, pelo contrário, o Roger chegou até um jogo assim muito na berlinda ali e o Grêmio era muito fácil ter perdido ou empatado, enfim, jogado mal, e o Grêmio acaba, acho que vencendo e tal. Ou não, acho que foi o empate com o Vasco fora de casa, né, que daí deu uma segurada e tal. Mas, aparentemente, o grupo está fechado com o Roger, né, isso não deixa de ser uma boa notícia também. Tu falasse o quanto a postura da torcida interferiu no resultado da última sexta-feira, até avisando que o próximo jogo também é em casa. Eu acho que o apoio da torcida é fundamental, e no último jogo eles deram um show à parte, né? Fizeram toda aquela festa, empurraram o nosso time para a vitória. Eu acho que eles estão do nosso lado, a gente tem tudo para alcançar o Cruzeiro e buscar esse título. Ferreira, quando tu fez... Tu vê, né? O Ferreira, ele tem uma mentalidade assim muito confiante, né? Isso chama muita atenção. Agora ele sente titubear, ele fala, daí com a torcida nos ajudando a gente tem tudo para conseguir o nosso objetivo, que é voltar para a Série A. Não. A gente tem tudo para conseguir passar o Cruzeiro. Ele está com a cabeça lá na frente, né? Então, de fato, chama atenção. Fizesse o gol, chamou a atenção, tu fosse na torcida, beijou o escudo, bateu no peito. O que tu sentiu naquele momento ali? Saiu um peso da cabeça ali? Como é que foi esse reencontro com a massa vibrando com o gol teu? Com certeza, né? Acho que foi o meu primeiro gol no ano. Tá sendo um ano difícil para mim até então.
pelas lesões. Eu acho que foi um alívio ali, tirei sim um peso de mim, pelo gol e também pela vitória. Importante. Ferreira, a gente passou esse ano todo conversando mais Importante tirar esse peso aí. O cara já tem essa confiança e entra ainda mais calibrado. sobre o Ferreira com os médicos do Grêmio, com o Pablo, teu empresário, com o pessoal que trabalha no teu apoio. Queria saber de ti, Ferreira. Como é que tá? Você acha que não tá 100%, tá 90%. Como é que é a tua rotina? O que tu sente de dor? O que incomoda? E o que tu pode fazer para melhorar? O que o pessoal aqui do clube te informou que vai ser agora o processo até tu sentir 100% novamente? Primeiro é o tempo, né? Como eu disse, foi uma cirurgia num lugar delicado. Não tem como o médico dar um prazo, 2 meses tu vai estar bem, vai dar 2 meses e no passe de mágica você vai estar bom. Não. Estou fazendo um trabalho de reforço aqui no clube, faço também com o meu staff, um trabalho de fortalecimento. E como eu disse, essa dor não vai embora de um dia para o outro, aos poucos ela vai sumindo, vai diminuindo e logo espero estar 100%. Não é no pubis, é na parte ali da hernia e um pouco no adutor, que é toda a mesma região. Obrigado, Ferreira. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Tá, então, Ferreirinha, coletiva de Ferreirinha hoje mais cedo. Gostei, cara, gostei. Não tem nenhuma novidade bombástica, mas não é essa a intenção, né, da coletiva. É mais aproximar aí o cara que tá voltando e enfim, aparecendo pra torcida um pouco. É um cara que, como eu falei, parece ser articulado, parece ser inteligente e isso talvez nos renda bons frutos dentro de campo, assim, espero. Gostei da coletiva, gostei da atuação dele no último jogo, né? Embora claramente sem ritmo em alguns lances, já mostra que tem mais ferramentas aí que praticamente todos os outros atacantes do Grêmio ali, sobretudo os caras mais de ponta, né? Então, que bom. Talvez seja um dos principais reforços aí do Grêmio pro resto da temporada. Feito? Acho que era mais ou menos isso, então. Falou. Abraço.